Eles dizem que dinheiro não pode comprar classe, mas certamente pode comprar silêncio. No mundo reluzente da elite de Manhattan, Julian Thorne pensou que era intocável. Ele pensou que sua esposa grávida, Jake, era apenas um troféu que ele podia manchar sempre que ficasse entediado. Ele pensou que deixar sua amante humilhá-la na frente de 50 convidados era uma jogada de poder. Mas Julian cometeu um erro crítico. Ele esqueceu de verificar quem a família de Jake realmente era. Ele não sabia que o homem vindo para o jantar não era apenas um irmão. Ele era o tipo de monstro que pesadelos têm medo. Esta é a história de como um bilionário aprendeu o preço do desrespeito. O lustre no grande salão de baile da propriedade Thorne valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. No entanto, ele lançava uma luz fria e implacável sobre Jake. Ela estava perto da periferia da sala, sua mão instintivamente repousando em seu estômago inchado. Ela estava grávida de 8 meses, seus tornozelos latejando em saltos que Julian insistiu que ela usasse porque sapatilhas parecem preguiçosas. A gala era ostensivamente para a fundação de caridade de Julian, algo sobre água limpa que servia principalmente para lavar sua reputação, mas todos sabiam que era apenas mais um palco para Julian Thorne se exibir. Ele estava no centro da sala, comandando a atenção. Ele era bonito daquele jeito astuto e predatório. Alto, terno impecável, olhos que sorriam sem nunca alcançar a alma. Agarrada ao seu braço não estava Jake, era Sienna. Sienna era tudo o que Jake atualmente não era. Elegante, perigosa e vestida em um vestido carmesim que deixava pouco à imaginação. Ela era o segredo mais mal guardado de Nova York. Julian nem tentava mais escondê-la. Na verdade, ele parecia desfrutar da justa posição, sua bela e pesada esposa no canto e sua fogosa amante em seu braço, Jake. A voz de Julian cortou o burburinho ambiente. Não era um chamado amoroso, era uma ordem. A conversa na sala cessou. Os convidados, banqueiros, magnatas da tecnologia e alpinistas sociais voltaram seus olhos para ela. Jake sentiu o calor subir em suas bochechas. Ela bamboleou ligeiramente ao se aproximar, o peso do bebê tornando seu movimento lento e trabalhoso. Sim, Julian, ela perguntou, sua voz mal um sussurro. O copo de Siena está vazio, Julian disse, sua voz ecoando com uma crueldade jovial. Ele gesticulou para a garrafa de Chateau Margaux de 1982, sentada na pesada mesa de carvalho perto de Jake. Seja uma querida e encha-o dela. Os garçons estão ocupados. Um silêncio caiu sobre a sala. Foi uma humilhação deliberada. Os garçons não estavam ocupados. 3 deles estavam parados ociosamente perto da parede. Julian queria que ela fizesse isso. Ele queria que a mãe de seu filho servisse sua amante. Jake olhou para ele, suplicando silenciosamente com os olhos. Por favor, não aqui, não na frente deles. O sorriso de Julian se apertou. Agora, Jake, não seja difícil. Tremendo, Jake pegou a pesada garrafa. Suas mãos estavam inchadas pela gravidez, sua empunhadura incerta. Ela caminhou até onde Sienna estava, sorrindo como um gato que encurralou um rato. Cuidado, querida. Sienna arrulhou, estendendo seu copo de cristal. Não se esforce. Jake serviu. Sua mão tremia, o líquido escuro girando no copo. Ela parou quando estava cheio, exalando um fôlego que não sabia que estava prendendo. Ela começou a se afastar. Ups, Sienna disse. Aconteceu em câmera lenta. Sienna não tropeçou. Ela não cambaleou. Ela simplesmente agitou o pulso. O vinho jorrou do copo. Um arco vermelho escuro que espirrou violentamente sobre o peito e o estômago de Jake. O líquido frio ensopou instantaneamente seu vestido de seda branco de maternidade, parecendo horrivelmente como sangue fresco. Jake ofegou, deixando cair a pesada garrafa. Ela se estilhaçou no chão de mármore, o som ecoando como um tiro. Sua vaca desajeitada! Julian rugiu.
Ele não estava gritando com Sienna, ele estava gritando com Jake. Olha o que você fez! Julian deu um passo à frente, agarrando o braço de Jake com força suficiente para machucar. Aquilo era uma garrafa de vinho de $3.000. E você a jogou no chão porque está com ciúmes? Eu. Ela jogou. Jake gaguejou, lágrimas brotando em seus olhos. O vinho pegajoso estava frio contra sua pele, penetrando em sua barriga. Ah, por favor. Sienna riu, limpando uma gota microscópica em seu próprio vestido. Julian, ela praticamente jogou em mim. Ela está histérica. São os hormônios, a multidão murmurou. Ninguém se adiantou. Ninguém ofereceu um guardanapo. Todos estavam com muito medo da influência de Julian Thorne. Ou talvez apenas desfrutassem do espetáculo de uma esposa sendo quebrada em tempo real. Suba, Julian sibilou, inclinando-se no ouvido de Jake, sua pegada apertando. Saia da minha vista. Você está nojenta. Jake soltou o braço, um soluço escapando de sua garganta. Ela se virou e fugiu do salão de baile o mais rápido que seu corpo permitiu. O som do riso de Sienna e as desculpas de Julian aos convidados a seguiram até a grande escadaria. Enquanto ela subia as escadas, um passo agonizante de cada vez, ela ouviu a voz de Julian ecoando abaixo. Desculpas a todos. Minha esposa está tendo uma gravidez difícil, um pouco instável. Não vamos deixar isso estragar a noite. Jake alcançou o patamar e desabou contra a parede, segurando o estômago. Ela sentiu uma cólica aguda. Ainda não, ela sussurrou para seu filho por nascer. Por favor, ainda não. Ela olhou para a mancha vermelha cobrindo seu filho. Parecia um alvo, e pela primeira vez em anos, o medo que geralmente a paralisava foi substituído por outra coisa. Raiva. O quarto principal era um testamento ao ego de Julian, minimalista, frio e desprovido de conforto. Jake tirou o vestido arruinado, tremendo enquanto o ar-condicionado batia em sua pele molhada. Ela se postou na frente do espelho da penteadeira. Ela olhou para a mulher refletida ali. Olheiras sob os olhos, pele pálida, um espírito aparentemente esmagado. 3 anos. Era quanto tempo fazia desde que se casara com Julian. Ela o conhecera quando era estudante de arte em Paris. Ele era o investidor americano arrojado. Ela era a garota tranquila desenhando no Louvre. Ele a varreu de seus pés com grandes gestos e promessas de um conto de fadas. Mas o conto de fadas apodreceu rapidamente. Julian não queria uma parceira. Ele queria uma posse. Ele a isolou sistematicamente. Primeiro ele a convenceu de que seus amigos tinham ciúmes de sua nova riqueza. Então ele a mudou para Nova York, milhares de milhas de sua família na Europa. Ele nunca perguntou muito sobre sua família. Para Julian, os Vissas eram apenas ninguém de uma pequena cidade perto da fronteira germano-holandesa. Ele sabia que ela tinha um irmão, e a mãe, Nikolai, mas Julian riu quando ela o mencionou. Um gerente de logística. Julian zombou durante o primeiro ano de casamento deles. Então, um caminhoneiro, bonitinho. Não se preocupe, Jake. Você é uma Thorne agora. Você não precisa desses camponeses. Jake parou de mencionar Nikolai. Ela parou de ligar para casa, envergonhada dos hematomas em seus braços e da tristeza em sua voz. Ela não queria que Nikolai soubesse porque Julian estava errado sobre Nikolai. Ele não era um caminhoneiro, e logística era um termo muito amplo para o que a família Vissa realmente fazia. Jake entrou no banheiro e ligou o chuveiro, esfregando o vinho de sua pele até que ela ficasse vermelha com o calor. As cólicas estavam diminuindo, mas a humilhação queimava mais forte que a água. Ela se enrolou em um roupão e sentou na beira da cama. Lá embaixo, a música estava vibrante. Ela podia ouvir os sons abafados de risadas. Eles estavam celebrando sua ausência. A porta do quarto se abriu. Julian tropeçou, cheirando a conhaque e perfume de Siena. Limpa a garganta. Ele afrouxou a gravata, olhando para ela. Você me envergonhou. Ele arrastou as palavras, apontando um dedo para ela. Você sabe quem estava lá?
o senador, todo o conselho de diretores, e você fica lá pingando como um animal ferido. Ela derramou em mim, Julian. Jake disse, sua voz surpreendentemente firme. Eu não me importo, Julian gritou, chutando uma cadeira. Mesmo que ela tenha feito, você aguenta. Você sorri e aguenta. Esse é o seu trabalho. Eu pago pelas roupas em suas costas, pela comida em sua boca e pelo teto sobre sua cabeça. Você existe porque eu permito. Ele caminhou até a mesinha de cabeceira, pegou o telefone dela e jogou-o na cama. Sienna vai passar a noite, ele disse casualmente, como se discutisse o tempo na ala de hóspedes. Mas eu não quero você vagando por aí. Você fica neste quarto até que eu diga o contrário. Se você descer, se você fizer um som, eu cortarei seus cartões de crédito. Eu farei questão de que você termine na rua com aquela pirralha em sua barriga. Você entende? Jake olhou para ele, realmente olhou para ele. Ela viu a fraqueza por trás da bravata. Ela viu um homem que pensava que dinheiro era a única moeda no mundo. Eu entendo, ela disse suavemente. Bom, Julian zombou. Vou voltar para a festa. Tente não estragar mais nada esta noite. Ele bateu a porta. Ela ouviu o clique distinto da fechadura do lado de fora. Ele a havia trancado. Jake sentou em silêncio por um longo tempo. A casa era inteligente. Ele podia rastrear suas chamadas, suas mensagens. Ele monitorava tudo. Mas Julian era arrogante. Ele achava que sabia tudo sobre tecnologia. Mas ele não sabia sobre o telefone pré-pago que Jake havia grudado atrás da pesada cabeceira de veludo da cama 6 meses atrás. Um dispositivo de segurança que ela esperava nunca usar. Ela estendeu a mão atrás da cabeceira, seus dedos tremendo até sentir o plástico frio. Ela o puxou. Tinha 15% de bateria restante. Ela não ligou para a polícia. A polícia neste distrito jogava golfe com Julian. Eles apenas o ligariam e ele inventaria uma história sobre sua esposa grávida e histérica. Não, ela precisava de um tipo diferente de ajuda. Ela discou um número que não ligava há 3 anos. Ele tocou uma vez, 2 vezes. Sim. Uma voz profunda e rouca a atendeu. Era aguda, alerta apesar da diferença de fuso horário. Jake soltou um soluço que não pôde conter. Nico. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado e carregado. Então, o som de uma cadeira sendo arrastada para trás como se alguém tivesse se levantado muito rapidamente. Jake. Sua voz mudou. A dureza evaporou, substituída por um foco intenso e aterrorizante. Jake, por que você está sussurrando? Onde você esteve? Eu estraguei tudo, Nico. Você estava certo sobre ele. Limpa a garganta. Ele está te machucando? A pergunta não era emocional. Era uma avaliação tática. Ele me trancou no quarto. A amante dele derramou vinho em mim na frente de todos e ele riu. Ele disse que eu existo porque ele permite. Você está grávida? Nikolai perguntou. Ele deve ter ouvido a falta de fôlego em sua voz, ou talvez intuição familiar. Sim, 8 meses. É um menino, Nico. E ele está te maltratando enquanto você carrega meu sobrinho. Sim. Onde você está? Na propriedade nos Hamptons. Mas, Nico, você não pode simplesmente vir aqui. Ele tem segurança. Ele tem a polícia no bolso. Ele é poderoso. Nikolai soltou uma risada baixa e sombria. Era um som que fez os pelos do braço de Jake se arrepiarem. Era o som de um lobo sendo informado de que uma ovelha pensa que está no comando. Jake, me escute com atenção. Você tem comida? Água? Sim, no quarto há uma mini geladeira. Bom, fique nesse quarto. Tranque a porta por dentro se puder. Não abra para ele. Não abra para ninguém além de mim. Quando você estará aqui? Jake perguntou, olhando para o relógio. Eram 23 em Nova York. Nikolai estava em Hamburgo. Levaria um dia, talvez mais.
Atualmente estou em Londres, Nikolai disse. Estarei lá em 6 horas. 6 horas? Isso é impossível. O voo sozinho. Não estou voando comercial. Lia Fia, fique onde está. E Jake? Sim. Quando eu chegar lá, desvie o olhar. A linha ficou muda. Jake olhou para o telefone. Ela se lembrou de crescer, vendo homens de terno vindo falar com seu pai e irmão em tons abafados. Ela se lembrou do respeito que eles impunham na aldeia. Ela se lembrou da vez em que um menino a intimidou na escola. E no dia seguinte, a família daquele menino havia se mudado repentinamente do país. Ela havia fugido daquela vida porque queria paz. Ela queria o normal. Mas naquela noite, olhando para a porta trancada, ela percebeu que o normal não a salvaria. Ela deitou na cama, enrolando-se em sua barriga. Tio Nico está vindo, ela sussurrou para o bebê. Lá embaixo, a festa estava furiosa. Julian estava brindando ao seu sucesso, inconsciente de que o relógio acabara de começar a contagem regressiva em sua vida. Ele pensou que era o tubarão no aquário. Ele não tinha ideia de que o Kraken acabara de ser libertado. O sol da manhã atingiu os Hamptons com um brilho ofuscante que Julian Thorne achou pessoalmente ofensivo. Ele acordou com uma dor de cabeça latejante, os resquícios do Margot de 1982 e muito conhaque girando em seu sistema. Ele se virou. Sienna já estava acordada, rolando em seu telefone, vestindo uma de suas camisas sociais. Sua esposa está em alta, ela disse sem levantar os olhos. Ou pelo menos a festa está. Todos estão falando sobre como eu parecia graciosa. Mas algumas pessoas estão perguntando onde ela foi. Julian gemeu, sentando-se e esfregando as têmporas. Quem se importa? Eles estão perguntando por que amam drama. Enquanto o preço das ações se mantiver, eles podem fofocar o quanto quiserem. Ele saiu da cama, sentindo-se o senhor de seu domínio. Hoje era o dia em que ele iria finalizar as coisas. Ele havia falado com seus advogados na semana anterior. Ele estava entediado com Jake. A gravidez a havia tornado sem graça e pouco atraente em seus olhos. Ele queria a diversão, a emoção. Ele queria Sienna, mas também queria seu herdeiro. Vou resolver isso, Julian disse, vestindo um roupão de seda. Ele caminhou pelo corredor até o quarto principal onde havia trancado Jake. Ele não se incomodou em bater. Ele digitou o código no teclado e abriu a porta com um empurrão. Jake estava sentada exatamente onde ele a havia deixado, na beira da cama. Ela estava vestida com leggings confortáveis e um suéter, sua bolsa embalada aos seus pés. Ela parecia estranhamente calma. Bom, Juliane zombou. Sua bagagem me poupa o trabalho. Estou saindo, Julian. Jake disse, sua voz firme. Ah, você está saindo sim, mas não do jeito que você pensa. Julian encostou-se no batente da porta, cruzando os braços. Liguei para meu advogado esta manhã. Estamos entrando com o divórcio por motivos de instabilidade mental. Aquela pequena exibição ontem à noite, jogando vinho, comportamento histérico, está tudo documentado. Jake se levantou, a mão na barriga. Você sabe que não foi isso que aconteceu. Foi o que 50 testemunhas viram. Julian sorriu cruelmente. E aqui está o acordo, Jake. Você vai assinar um NDA completo. Você vai admitir infidelidade. Não me importo com quem. Invente alguém. E você me concederá a custódia total da criança assim que nascer. Os olhos de Jake se arregalaram. Você quer meu bebê? Meu bebê, Julian corrigiu. Você é apenas o recipiente. Você acha que vou deixar um herdeiro Thorne ser criado em alguma zona rural europeia por uma mulher que nem consegue segurar uma garrafa de vinho? Não, Sienna e eu o criaremos. Você receberá uma pequena mesada mensal e voltará para o buraco de onde saiu. Se você me combater, eu vou te destruir. Eu vou te enterrar em custas judiciais até que você esteja morrendo de fome na rua. Sienna apareceu atrás de Julian, segurando um suco verde, sorrindo. Não se preocupe, Jake, serei uma ótima madrasta. Já escolhi uma babá. Jake olhou para o relógio na parede. 10 IM.
6 horas, ela sussurrou para si mesma. O quê? Julian retrucou. Nada, Jake limpa a garganta, disse, um sorriso frio e estranho tocando seus lábios. Não assinarei nada, Julian. O rosto de Julian ficou vermelho. Ele deu um passo à frente, levantando a mão. Você é uma idiota. Bum! O som não era trovão. Era o som dos maciços portões de ferro reforçados no final da entrada sendo arrancados de suas dobradiças. Julian congelou. Que diabos foi isso? Ele correu para a janela que dava para a longa e sinuosa entrada. Seus olhos se arregalaram. 3 Mercedes G-Wagons pretas foscas, modificadas com bull bars e blindagem, estavam rasgando o gramado imaculado. Eles não esperaram pelo interfone. Eles simplesmente atravessaram o portão. Quem diabos é esse? Siena guinchou, deixando cair seu suco. É o paparazzi? Paparazzi dirigem Priuses, seu idiota! Julian gritou. Ele pegou o interfone na parede. Marcos, segurança! Parem eles! Atirem neles se for preciso! Mas o interfone estava morto. Não havia estática, apenas silêncio. Abaixo, os carros pararam bruscamente em frente à fonte. As portas se abriram. Limpa-lhe a garganta. Julian esperava a polícia. Ele esperava talvez uma equipe SWAT se houvesse um mal-entendido. Em vez disso, 10 homens saíram. Eles estavam vestidos com ternos táticos cinza-carvão. Não militar, mas equipamento de contratado militar privado de alta qualidade. Sem logotipos, sem distintivos, apenas fones de ouvido e rifles de assalto segurados em baixa prontidão. Eles se moviam com precisão aterrorizante, se espalhando para garantir o perímetro. Então, da parte de trás do veículo principal, um homem saiu. Ele era um gigante, pelo menos 1,95 m, com ombros largos que se esticavam contra um terno italiano sob medida. Ele tinha a cabeça raspada e uma barba espessa que estava grisalha no queixo. Ele não olhou para a janela. Ele não se apressou. Ele abotoou calmamente seu paletó, ajustou os punhos e caminhou em direção à porta da frente como se fosse o dono da própria terra em que estava. Julian sentiu um nó frio de medo em seu estômago. Ele se virou para Jake. Quem é esse? Ele exigiu. Quem você chamou? Jake pegou sua bolsa. Seu tremor havia parado. Você o chamou de caminhoneiro. Ela disse suavemente. Você deveria ter verificado o que ele estava transportando. Julian Thorne desceu as escadas correndo, seu coração martelando contra as costelas. Ele era um homem que resolvia problemas com cheques e advogados, não com confrontos físicos. Ele pegou um taco de golfe da bolsa no corredor, uma arma patética contra o que estava lá fora. Mas isso o fez se sentir um pouco menos nu. Fique aqui! Ele gritou para Siena, que estava hiperventilando nas escadas. Julian alcançou o grande saguão exatamente quando as portas da frente explodiram para dentro. Elas não foram arrombadas. Uma pequena e precisa carga havia explodido o mecanismo da fechadura, abrindo as pesadas portas de carvalho com uma violenta rajada de vento. Julian cambaleou para trás, levantando o taco de golfe. Saiam! Eu tenho câmeras! Estou chamando a polícia! 2 dos operadores táticos entraram primeiro. Eles nem olharam para Julian. Um deles varreu a sala com o cano de seu rifle, então deu um aceno seco. Livre! O homem do carro entrou. De perto, ele era ainda mais aterrorizante. Seu rosto era um mapa de violência. Uma cicatriz irregular corria de sua orelha até a linha da mandíbula, desaparecendo em sua barba. Mas seus olhos eram inteligentes, calmos e completamente desprovidos de misericórdia. Ele olhou ao redor do saguão, observando a arte cara, os pisos de mármore e, finalmente, o homem trêmulo em seu roupão de seda segurando um ferro 9. Você deve ser Julian, o homem disse. Sua voz era profunda, acentuada com um forte sotaque holandês-alemão. Soava como cascalho moendo junto. Eu sou Julian Thorne. Você sabe quem eu sou? Julian gritou, sua voz falhando.
Saia da minha casa! O homem o ignorou. Ele tocou seu fone de ouvido. Assegurem o terreno, ninguém sai. Cortem as linhas fixas. Bloqueiem os sinais de celular. Entendido. Uma voz estalou em seu ouvido. Ei, estou falando com você! Julian deu um passo à frente, balançando o taco. O homem se moveu tão rápido que Julian nem percebeu. Em um momento, o homem estava a 1,5 metros de distância. No próximo, sua mão estava enrolada na garganta de Julian. Ele levantou Julian do chão tão facilmente como se fosse uma criança. Julian ofegou, arranhando a mão maciça. Seus pés balançavam a 15 centímetros do chão. Você é barulhento, o homem disse, sua voz baixando para um sussurro. Eu não gosto de ruídos altos. Ele jogou Julian, ele não o empurrou. Ele o jogou. Limpa a garganta. Julian voou pelo saguão e colidiu com uma mesa de console, quebrando um vaso Ming. Ele gemeu, segurando as costelas, ofegando por ar. Sienna gritou do alto da escada. O homem olhou para cima. Ele a avaliou por um segundo, vestido carmesim, expressão aterrorizada, e a descartou como uma não ameaça. Jake, o homem chamou, sua voz suavizou instantaneamente. Onde você está, Lietin? Tô aqui, Nico. Jake apareceu no alto da escada. Ela segurava o estômago, lágrimas escorrendo pelo rosto. O rosto do gigante se desfez. A máscara de assassino caiu, substituída por pura e agonizante preocupação. Ele caminhou até o pé da escada, estendendo a mão. Desça com cuidado. Jake desceu, passando por Sienna, que estava encostada na parede, tremendo. Quando Jake chegou ao final, Nikolai Vissa a puxou para um abraço que parecia poder esmagar um urso, mas era gentil como numa pena. Ele beijou sua testa. Estou atrasado. Ele se desculpou. O tráfico é ineficiente. Você veio? Ela soluçou em seu terno. Eu sempre venho. Nikolai se afastou e olhou para ela. Ele tocou sua bochecha, então olhou para a mancha vermelha no tapete onde Julian havia caído. Ele olhou para os hematomas no braço de Jake, fracos, mas visíveis para um olho treinado. Nikolai se virou para Julian. O calor desapareceu. O inverno retornou. Julian estava tentando rastejar para longe. Eu vou te processar. Eu vou te prender. Meu amigo é o chefe de polícia. Nikolai caminhou até uma poltrona de couro e sentou-se cruzando as pernas. Ele gesticulou para um de seus homens trazer uma cadeira para Jake. Sente-se, Jake. Você não deveria estar de pé. Quem é você? Julian ofegou, puxando-se para uma posição sentada. O que você quer? Dinheiro. Eu tenho dinheiro. Pegue o que quiser. Nikolai riu. Foi um som seco e bem-humorado. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma cigarrilha de prata. Ele acendeu um cigarro, ignorando a regra de não fumar da propriedade Thorne. Dinheiro? Nikolai exalou uma nuvem de fumaça. Sr. Thorne, minha empresa, Vissa Logistics, move 4 bilhões em carga através das fronteiras europeias todos os anos. Não preciso do seu dinheiro. Tenho dinheiro suficiente para comprar este pântano de Hampton e transformá-lo em um estacionamento. Julian piscou. Logística. Jake disse que você era um gerente. Eu sou um gerente, Nikolai concordou. Eu gerencio problemas. Às vezes movo armas para governos que não podem ser vistos movendo-as. Às vezes movo ouro. Às vezes movo pessoas que precisam desaparecer. Ele se inclinou para a frente. E às vezes gerencio homenzinhos que pensam que podem machucar meu sangue. Julian empalideceu. Ele de repente se lembrou das histórias que Jake lhe contara anos atrás. Histórias que ele ignorara. Um negócio de família. Importação e exportação. Você é a família criminosa Vissa. Julian sussurrou. Preferimos empreiteiros independentes. Nikolai corrigiu. Ele sacudiu a cinza no tapete persa. Olha, Julian gaguejou, tentando encontrar sua voz de negociador. Isso é uma disputa doméstica. É um mal-entendido. Jake é emocional. Ela está grávida. Eu estava apenas tentando ajudá-la.
Nikolai se levantou. Ele caminhou até Julian e se agachou para que ficassem na altura dos olhos. Jake me diz que você a fez derramar vinho para a sua palavra ofensiva. Nikolai disse baixinho. Julian encolheu-se. Não, Foi uma brincadeira. E então você a trancou em um quarto. Foi para a segurança dela. E então a voz de Nikolai baixou uma oitava. Você disse a ela que ela existe porque você permite. Julian não disse nada. Ele não conseguia respirar. O ar no quarto parecia pesado, sufocante. Você tem um complexo de Deus, Julian, Nikolai disse. Você pensa que é o predador alfa porque tem um cartão Black MG, mas você não é um lobo. Você é apenas uma ovelha com muita lã. Nikolai se levantou e estalou os dedos. 2 de seus homens táticos deram um passo à frente, agarrando Julian pelos braços e o levantando. O que vocês estão fazendo? Para onde estão me levando? Julian gritou, debatendo-se. Para a sala de jantar, Nikolai disse, ajustando os punhos. Estou com fome e temos muito o que beber. Ele se virou para Siena nas escadas. Ela pulou. Você também, Fräulein, Nikolai disse friamente. Você é a convidada de honra. Eu não fiz nada, Siena lamentou. Eu sou apenas a namorada dele. Você segurou o copo, Nikolai disse. Isso te torna parte do brinde. Enquanto Julian era arrastado, chutando e gritando em direção à sala de jantar, ele olhou para Jake. Ela não havia se movido. Ela estava sentada na cadeira, a mão na barriga, observando-o com olhos que não estavam mais assustados. Ela estava observando as balanças se equilibrarem. A sala de jantar da propriedade Thorne foi projetada para intimidar. Uma mesa de mogno de 6 metros importada de um monastério francês ficava sob um teto abobadado, pintado com querubins. Geralmente Julian sentava na cabeceira, olhando pela longa extensão para seus convidados. Hoje Julian estava de joelhos. Nikolai sentou na cabeceira da mesa. Ele havia tirado o paletó, revelando um coldre de ombro abrigando uma pistola silenciada. Ele parecia completamente à vontade, fatiando uma maçã com uma pequena e afiada faca de frutas. Jake sentou à sua direita, embrulhada em um cobertor de cachemir que um dos membros da equipe tática havia encontrado para ela. Um copo de água e um prato de frutas frescas estavam diante dela. Ela não estava comendo, ela estava observando, limpa na garganta. Siena estava de pé ao lado do aparador, tremendo. Sua máscara estava escorrendo, criando manchas pretas em seu rosto que combinavam com a ruína de seu vestido carmesim. 2 dos homens de Nikolai estavam atrás dela, silenciosos como estátuas. A arquitetura é berrante, Nikolai comentou, colocando uma fatia de maçã na boca. Dinheiro novo grita, dinheiro antigo sussurra. Esta casa está gritando. Por favor, Julian implorou. Seus joelhos doíam contra o chão de parquet duro. Minhas pernas estão com cãibras. Sulimpa-lhe a garganta levantar. Você deixou Jake sentar quando seus tornozelos estavam inchados? Nikolai perguntou sem levantar os olhos. Julian hesitou. Então você fica. Nikolai gesticulou com a faca. Agora, vamos falar sobre vinho. Você mencionou antes de começar a chorar que a garrafa que Jake derrubou valia $3.000. Era um Margaux de 82. Julian sussurrou. É raro, raro, Nikolai repetiu. Ele estalou os dedos. 2 de seus homens entraram da cozinha carregando caixas de madeira. Eles as colocaram na mesa com um baque pesado. Os olhos de Julian se arregalaram. Essa é minha reserva particular. Aqueles são Romanée Conti. Aqueles são inestimáveis. Nada é inestimável, Nikolai disse. Tudo tem um custo. Você ensinou a Jake o custo de uma mancha. Agora eu vou te ensinar o custo da arrogância. Nikolai pegou uma garrafa. Era um Mouton Rothschild de 1945. Uma garrafa que valia mais do que a maioria dos carros. Abra, Nikolai ordenou, deslizando a garrafa pela longa mesa. Ela girou e parou a centímetros do nariz de Julian.
As mãos de Julian tremeram enquanto ele pegava o saca-rolhas que um dos guardas jogou para ele. Você quer que eu abra? Para beber? Para abrir, Nikolai corrigiu. Julian lutou com a rolha. Seu suor pingava no rótulo. Ele finalmente a estourou com um estalo suave. O aroma encheu o quarto. Rico, terroso, caro. Derramar? Nikolai disse. Em um copo? Julian perguntou, procurando um decanter. Não, Nikolai apontou para Siena. Nela. O quarto ficou em silêncio mortal. Siena soltou um soluço sufocado. Julian, não se atreva. Julian olhou da garrafa para a arma sob o braço de Nikolai. Ele olhou para Siena, a mulher por quem ele havia humilhado sua esposa. Eu disse derramar. A voz de Nikolai endureceu. Jake derramou por acidente. Você derramará com propósito. Você queria uma amante encharcada de luxo. Faça-la acontecer. Por favor, Julian chorou. Isso é insano. Esta é uma garrafa de $60.000. E aquela, Nikolai apontou para Jake, é minha irmã. Você acha que sua garrafa vale mais do que as lágrimas dela? Nikolai pegou a faca de frutas e a cravou na mesa de mogno. Ela ficou lá tremendo. Julian se levantou, garrafa na mão. Ele caminhou até Siena. Me desculpe, Julian sussurrou para ela. Ele é louco. Eu tenho que fazer isso. Eu te odeio, Siena gritou, tentando se afastar, mas os guardas a seguraram firmemente. Julian inclinou a garrafa. O líquido rubi escuro jorrou, espirrando sobre o cabelo de Siena, seu rosto, seu vestido. Foi uma encenação grotesca da noite anterior. O cheiro de vinho vintage tornou-se opressor, nauseante. Limpa a garganta. Siena gritou e chorou enquanto o líquido frio a encharcava. Julian continuou até que a garrafa estivesse vazia. Ele ficou ali segurando o recipiente de vidro vazio, quebrado. De novo, Nikolai disse. O quê? Julian se virou. Há 12 garrafas naquela caixa, Nikolai disse calmamente. Estamos apenas começando. Você gosta tanto de vinho, Julian. Hoje você se afogará nele. Durante a próxima hora, a sala de jantar tornou-se um teatro do absurdo. Julian foi forçado a abrir garrafa após garrafa dos melhores vinhos do mundo. Petrus, Screaming Eagle, Lafite, e derramá-los. Às vezes no chão, às vezes em seu próprio terno caro, às vezes apenas no ralo de um balde trazido para a ocasião. Centenas de milhares de dólares em ativos líquidos foram destruídos enquanto Jake observava. Não era sobre o vinho. Era sobre despojar o símbolo do status de Julian. Ele se definia por essas coisas. Nikolai estava mostrando a ele que seus deuses eram líquidos e podiam ser derramados em um instante. Quando a última garrafa estava vazia, a sala cheirava a chão de cervejaria. Julian estava ofegante, suas mãos roxas das manchas de vinho. Siena estava soluçando baixinho no canto, uma bagunça vermelha pegajosa. Terminamos? Julian ofegou. Você deixou claro seu ponto. Você destruiu minha coleção. O vinho foi apenas o aperitivo, Nikolai disse levantando-se. Ele limpou as mãos em um guardanapo. Agora discutimos o prato principal? Negócios. Ele caminhou até uma grande maleta que seus homens haviam trazido. Ele a abriu e puxou um laptop. Sente-se, Nikolai ordenou a Julian. Limpa-lhe a garganta. Julian desabou em uma cadeira exausto. E agora? Você quer uma transferência bancária? É isso? Eu disse que não quero seu dinheiro, Nikolai disse, digitando no teclado. Mas quero saber, como vai a iniciativa Água Limpa? Julian congelou. Seu sangue gelou mais frio que o vinho. Não sei o que você quer dizer, Julian gaguejou. É uma caridade. É uma lavanderia, Nikolai disse, virando a tela do laptop para Julian. Você recebe doações, as canaliza através de empresas de fachada nas Ilhas Cayman e usa o dinheiro para sustentar suas ações de tecnologia em falência. É um esquema Ponzi, Julian. E você nem é bom nisso. Julian olhou para a tela.
Ela exibia seu livro Razão Particular, aquele que ele mantinha em um servidor criptografado. Como? Como você conseguiu isso? Minha equipe de segurança cibernética faz a NSA parecer um clube de informática de ensino médio, Nikolai disse. Estamos dentro do seu sistema desde que Jake me ligou. Temos tudo. As faturas falsas, os subornos ao conselho de zoneamento, os e-mails em que você admite ter fraudado investidores. Nikolai apertou uma tecla. Uma barra de progresso apareceu na tela. O que você está fazendo? Julian gritou, avançando para o laptop. Um guarda bateu a cabeça de Julian na mesa. Estou clicando em enviar, Nikolai disse agradavelmente. Para a SQ, para o FBI, para o IRS e só por diversão para a linha de dicas do New York Times. Não, Julian uivou. Você não pode. Essa é minha vida. Você vai me mandar para a prisão. Você se mandou para a prisão quando decidiu ser um criminoso, Nikolai disse. Eu sou apenas o mensageiro. A atmosfera na sala mudou de perigo físico para pavor existencial. Julian percebeu que o homem à sua frente não era apenas um bandido que quebrava joelhos. Ele era um carrasco que acabava com vidas sem disparar um tiro. Você pode parar, Julian implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, farei qualquer coisa. Darei a Jake metade. Darei a ela tudo. Jake já tem tudo o que precisa, Nikolai disse. Ela tem sua família. Ela tem sua dignidade. Nikolai caminhou até Jake. Você está pronta para ir, Liatin? Jake se levantou. Ela olhou para Julian, quebrado, manchado, chorando sobre um laptop. Ela sentiu uma estranha leveza. O medo havia desaparecido. Sim, Nico. Estou pronta. Espere. Julian agarrou a beirada da mesa. Você não pode me deixar assim. A polícia está vindo. Os repórteres estão vindo. Sim, Nikolai assentiu. Eles estarão aqui em breve. A polícia para prendê-lo por fraude e os repórteres para tirar fotos do bilionário caído. Será um belo espetáculo. Sugiro que você tome um banho. Você cheira a más decisões. Nikolai ofereceu o braço à irmã. Eles começaram a sair da sala de jantar. Siena, limpa a garganta. Julian gritou. Me ajude, ligue para seu pai. Siena olhou para cima. Ela estava tremendo, enrolada em uma toalha de mesa. Ela olhou para Julian com puro ódio. Você está falido. Ela cuspiu. E você vai para a cadeia. Não fale comigo. Ela se levantou e passou correndo por Nikolai, fugindo da casa descalça e coberta de vinho. Ela sabia quando um navio estava afundando. Nikolai parou na porta e virou-se para Julian uma última vez. Ah, esqueci, Nikolai disse. A casa? E a casa? Julian sussurrou. Comprei a nota hipotecária esta manhã, Nikolai disse casualmente. Do seu banco. Eles estavam muito ansiosos para vender assim que lhes mostrei que sua classificação de crédito estava prestes a despencar. Tecnicamente, você está invadindo. Ele olhou para o relógio. Você tem 10 minutos para desocupar as instalações antes que meus homens o joguem para fora do portão da frente. E Julian? O quê? Se você alguma vez mencionar o nome de Jake, se você alguma vez procurar a criança, se você alguma vez sequer pensar nela, da próxima vez não virei com vinho. Nikolai deu um tapinha em seu coldre. Virei com ferramentas. Julian Thorne sentou-se sozinho na grande sala de jantar, cercado pelos destroços de seu ego. O cheiro do vinho era nauseante. Ele ouviu a pesada porta da frente se fechar. Ele ouviu os motores dos G-Wagons ligarem. Ele olhou para o telefone, limpa a garganta. Ele estava vibrando. Identificador de chamadas. Agente especial Miller do FBI. Julian não atendeu. Ele olhou para a poça de vinho no chão. No reflexo, ele viu um homem que tinha tudo e perdeu tudo porque não conhecia o valor da mulher ao seu lado. Lá fora, o ar estava fresco e limpo. Jake entrou na parte de trás do SUV, o assento de couro macio e acolhedor.
Nikolai escorregou para o lado dela. Para onde estamos indo? Jake perguntou enquanto o comboio começava a se mover, passando pelos portões de ferro esmagados. Para a pista de pouso, Nikolai disse. Estamos indo para casa, para a Europa. Mamãe já montou o berçário. Ela está discutindo com o papai sobre a cor do berço. Jake sorriu. Um sorriso de verdade. O papai está bravo que você foi embora? Não, que você não ligou antes. Sim, ele queria vir comigo, mas eu disse a ele que os joelhos dele não são o que costumavam ser. Ele está atualmente preparando um banquete para o seu retorno. Jake olhou pela janela. Os Hamptons estavam desaparecendo. As mansões, o status, a crueldade. Tudo estava desaparecendo no espelho retrovisor. Nico. Sim. Obrigada. Nikolai pegou a mão dela. Sua mão, tão capaz de violência, era incrivelmente gentil. Família não é algo que você deixa para trás, Jake. É o exército que está por trás de você. O comboio virou para a rodovia, acelerando em direção ao aeroporto. De volta à propriedade, as luzes piscantes dos carros de polícia estavam apenas se tornando visíveis no final da entrada. As sirenes uivavam, uma canção de justiça há muito esperada. Julian Thorne estava prestes a aprender que no mundo real as ações têm consequências e as amantes não servem vinho para homens algemados. Mas para Jake o pesadelo havia terminado. O vídeo estava terminando, mas sua vida estava apenas começando. A queda de Julian Thorne não foi um declínio suave. Foi um mergulho de penhasco. 3 meses haviam se passado desde a noite do vinho. Julian estava atualmente detido no centro de detenção metropolitano enquanto aguardava julgamento. As acusações eram uma lista de pesadelos de colarinho branco, fraude eletrônica, peculato, limpa a garganta, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Nikolai havia sido minucioso. Ele não apenas vazou os documentos, ele os organizou, os destacou e praticamente os presenteou ao promotor federal. Mas Julian era um narcisista, e narcisistas não aceitam a derrota. Eles apenas planejam vingança. A prisão era um contraste gritante com sua propriedade em Hampton. O ar cheirava a água sanitária e corpos não lavados. Sua suíte era uma cela de 8x10 que ele compartilhava com um homem chamado Marcos, que estava lá por roubo à mão armada, e roncava como uma motosserra. Julian sentou em sua cama, olhando para a parede de concreto. Ele tinha uma carta restante para jogar. Nikolai havia encontrado as contas nas Ilhas Caimã. Ele havia encontrado as empresas de fachada no Panamá, mas não havia encontrado o armazenamento frio de criptomoedas. Anos atrás, Julian havia comprado um disco rígido físico contendo 10 milhões em Bitcoin. Ele o havia enterrado em um cofre em um pequeno banco não-rede em Nova Jersey, sob o nome de um amigo de infância falecido. Era seu fundo para o apocalipse. Ele não queria usá-lo para fugir. Ele queria usá-lo para ferir. Visita de advogado. Um guarda grunhiu, batendo nas grades. Julian ajeitou seu uniforme laranja. Seu advogado, um defensor público nomeado pelo tribunal chamado Sr. Henderson, porque todos os seus advogados de alto poder o haviam abandonado quando os cheques voltaram, era inútil. Mas Julian não precisava dele para aconselhamento jurídico. Ele precisava dele como uma mula. Na sala de visitas, Julian se inclinou perto do plexiglass. Você o encontrou? Julian sussurrou. Henderson parecia nervoso. Ele era um homem suado e calvo que claramente se arrependia de ter aceitado este caso de alto perfil. Julian, escute. O acordo judicial que estão oferecendo. Esqueça o acordo judicial. Julian sibilou. Você encontrou o homem sobre quem eu te falei? Henderson olhou ao redor, aterrorizado. Eu falei com um cara. Ele diz que conhece pessoas na Europa. Mas, Julian, isso é loucura. Se eles te pegarem solicitando, eles não me pegarão se você calar a boca. Julian estalou. Vou te dar as coordenadas. Há uma chave. Você pega o drive,
Você paga o homem. O trabalho é simples. Eu quero Jake machucada. Não me importo com o irmão. Ele é muito difícil de alcançar. Mas Jake, ela é suave. Ela é vulnerável. Os olhos de Julian ardiam com uma luz maníaca. Eu quero o bebê fora. Limpa a garganta. Eu quero que ela sinta o que é perder tudo. Henderson limpou o suor da testa. O cara, ele disse que precisa de metade adiantado. Ele é um profissional. Ele opera em Amsterdã. Bom, Julian sorriu, um sorriso que faltava um dente, cortesia de um desentendimento no bloco de chuveiros na semana passada. Os Vissas pensam que são os reis da Europa. Vamos ver como eles lidam com um fantasma. Uma semana depois, a propriedade Visser, perto da fronteira alemã-holandesa. A casa da família Vissa não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de sombra. Aninhada em uma floresta densa, era cercada por altos muros de pedra e patrulhada por homens com pastores alemães. Jake estava sentada no jardim embalando um berço. O ar estava fresco, cheirando a pinho e chuva. Dentro do berço, o bebê Lucas dormia profundamente. Ele tinha 3 meses com os olhos da mãe e, felizmente, nenhum do temperamento do pai. Jake parecia saudável. As linhas de estresse haviam desaparecido. Ela usava um vestido simples de linho, os cabelos soltos. Ela parecia a estudante de arte que havia sido antes que Nova York a esmagasse. Ele dorme bem. Uma voz profunda ressoou. Jake olhou para cima. Um homem mais velho estava lá. Ele era enorme, ainda maior que Nikolai, embora a idade tivesse curvado um pouco seus ombros. Ele tinha um bigode branco espesso e mãos que pareciam ter sido esculpidas em carvalho. Este era Victor Vissa, o patriarca, o homem que Julian havia chamado de camponês. Ele dorme, papa. Jake sorriu. Ele gosta do ar fresco. Victor sentou no banco de pedra ao lado dela. Ele observou o bebê com uma intensidade que desmentia sua reputação. Para o mundo, Victor Vissa era um mito. Um homem que controlava as rotas de navegação de Roterdã a Hamburgo. Um homem que havia enfrentado a máfia russa nos anos 90 e vencido. Para Jake, ele era apenas o papai. Nikolai me diz que o americano está inquieto. Victor disse, sua voz um rosnado baixo. O sorriso de Jake diminuiu ligeiramente. Julian, ele tenta alcançar de sua gaiola, Victor disse. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno disco rígido preto. Jake congelou. O que é isso? 10 milhões de dólares em Bitcoin, Victor disse, jogando-o na mão como um brinquedo. Julian tentou contratar um assassino em Amsterdã. Ele queria um acidente para você e o menino. Jake agarrou a lateral do berço, seus nós dos dedos embranquecendo. Ele tentou nos matar da prisão. Ele tentou, Victor corrigiu. Mas Julian comete um erro. Ele contrata um profissional em Amsterdã. Ele não sabe que não há crime em Amsterdã que aconteça sem minha permissão. Os olhos de Victor endureceram. O assassino que ele contratou trabalha para mim. O advogado dele. Ele foi muito facilmente persuadido a entregar isso depois que mostramos a ele fotos de sua própria família. Jake sentiu uma onda de náusea. Mesmo trancado, Julian era puro veneno. O que você fará? Jake perguntou. Você o matará? Victor riu suavemente. Matá-lo? Não, querida. A morte é muito fácil. A morte é silêncio. Julian merece barulho. Victor levantou-se. Ele sinalizou para a casa. Nikolai saiu segurando um telefone. É hora, Nikolai disse. Hora de quê? Jake perguntou. De dizer adeus, Nikolai disse. Nós arranjamos uma videochamada. Privilégios especiais. O diretor nos deve um favor. Nikolai entregou um iPad a Jake. Na tela, Julian apareceu. Ele estava sentado em uma pequena sala cinza, algemado a uma mesa. Ele parecia presunçoso. Ele esperava que seu advogado lhe dissesse que o trabalho estava feito. Quando ele viu o rosto de Jake na tela, sua presunção desapareceu. Jake, Julian ofegou. Como? Olá, Julian, Jake disse. Sua voz era forte.
Ela inclinou a câmera para que ele pudesse ver o jardim, os altos muros e o bebê dormindo pacificamente. Você, Julian gaguejou, você deveria estar morta. O rosto de Victor apareceu no quadro ao lado de Jake. Julian empalideceu. Ele nunca tinha visto Victor Vissa, mas ele sabia instintivamente quem era. A pura presença do homem se traduzia mesmo através de uma tela pixelizada. Você contratou um empreiteiro em minha cidade, garoto, Victor disse. Você pagou a ele com isto. Victor ergueu o disco rígido para a câmera. Julian gritou um som primal e quebrado. Isso é meu! Esse é o meu dinheiro! Era seu dinheiro, Victor disse. Agora é uma doação. Acabamos de transferir o saldo total para uma instituição de caridade. Uma instituição de caridade de verdade, um abrigo para mulheres agredidas em Nova York, em seu nome. Não é generoso da sua parte? Não, Julian se debateu contra suas algemas. Você não pode fazer isso. Essa era a minha liberdade. Você não tem liberdade, a voz de Nikolai cortou. E agora você não tem segredos. Também gravamos sua conversa com o advogado. Enviamos o áudio ao promotor distrital solicitando o assassinato de uma testemunha federal. Isso adiciona 20 anos à sua sentença. Julian, você vai morrer naquela caixa de concreto. Julian começou a chorar. Não as lágrimas falsas que ele usava para a imprensa, mas lágrimas reais e aterrorizadas. Ele percebeu finalmente a magnitude de seu erro. Ele não havia apenas chutado um cachorro. Ele havia entrado em uma toca de lobo usando um colar de bife. Jake, por favor, Julian implorou, olhando para a tela. Diga a eles para parar. Eu sou o pai do seu filho. Jake olhou para o homem na tela. Limpa a garganta. Ela se lembrou do vinho em seu vestido. Ela se lembrou da porta trancada. Ela se lembrou da maneira como ele a olhava, como se ela fosse um móvel. Ela olhou para Lucas. Você não é um pai, Julian, Jake disse suavemente. Você é apenas um doador. Ela estendeu a mão e apertou o botão vermelho. A tela ficou preta. De volta ao jardim, o silêncio retornou. Pacífico. Absoluto. Victor colocou uma mão pesada no ombro de Jake. Está feito. O fantasma americano está exorcizado. Obrigada, Papa, Jake sussurrou. Venha, Victor disse. O jantar está pronto. Nikolai fez schnitzel. E acredito que há uma garrafa de vinho, uma barata. 5. Jake riu. Isso parece perfeito. Ela pegou o filho e caminhou de volta para a fortaleza, deixando o iPad no banco. A história de Julian Thorne havia terminado, enterrada sob o peso de sua própria arrogância. Mas a história de Jake Vissa, a mãe, a sobrevivente, a filha do lobo, estava apenas começando. Se esta história o deixou na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Realmente ajuda o canal a crescer e me permite saber que você quer mais histórias como esta. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que adora um bom drama de vingança. E se você ainda não o fez, esmague o botão de inscrição e toque o sino de notificação. Teremos uma nova história na próxima semana sobre um marido infiel que não percebeu que sua esposa era a dona da empresa para a qual ele trabalhava. Você não vai querer perder isso. Obrigado por assistir e lembre-se, trate as pessoas com gentileza ou o irmão delas pode ser apenas um gerente de logística. Vejo você na próxima.